E amanhã, gente, é celebrado o Dia do Gordo. Sim. Por mais que muita gente ache engraçado, né, e até faça piada sobre essa condição física, só quem vive isso no corpo e na pele sabe como é triste e constrangedor ter que aguentar piadinhas sobre o seu peso, né? Então, o principal objetivo do Dia do Gordo é a conscientização sobre a importância de se manter principalmente o respeito por aquelas pessoas que estão acima do peso ou mesmo aquelas pessoas que possuem uma estrutura corporal maior do que a sua, né? Porque não tem nada escrito, não tem nenhuma regra que a pessoa que é diferente de você está errada, está certo. E como aqui no Ver Mais a gente é contra preconceitos, bora conversar sobre isso? Hoje eu recebo aqui no estúdio a psicóloga, a Bruna Bertolo. Bruna, bem-vinda ao Ver Mais, boa tarde. Boa tarde, muito obrigada pelo convite. Obrigada a você por ter vindo aqui pra gente conversar sobre esse assunto, que eu imagino que tu deve passar, ou já passou, ou já sentiu, né? Que é um preconceito pelo simples fato de você ser diferente da outra pessoa. Você, no caso, né, para você que está enxergando, é gorda. Vamos falar assim. Primeira coisa, para a gente começar, fofinho, cheinho, não. Não, são termos assim, a gente tem que naturalizar o termo gorda, porque é uma característica pessoal. Sim. Assim como eu tenho a pele branca, tu tens o olho castanho. Tu tem o cabelo liso. Exatamente, eu sou uma mulher gorda, assim como tem outras mulheres que são mulheres magras. É uma característica da gente. Eu sei que muitas pessoas se utilizam desse termo para ofender o outro, né? E eu acho que é sobre isso que a gente vai conversar. Por que uma característica pessoal ela se transforma numa ofensa, né? Por que usar isso para machucar o outro? Exatamente. Eu acho que esse é o princípio, né, gente? Quando a gente aqui no Ver Mais a gente sempre traz assuntos justamente para você que está em casa, que passa pela situação, também ter argumentos, né, para quando alguém vier te dar uma cutucada. E para você que às vezes aí no fundo não precisa admitir para ninguém, tá? Mas se você já fez alguma piadinha ou sempre dá aquela cutucadinha, fica aí, ó, aproveita para aprender, porque conhecimento é muito bom, né? A gente sabe que quanto mais a gente aprende, melhor a gente fica como pessoa, né? Esse é um assunto, tu é psicóloga, né? Esse é um assunto que ele chega a ser debatido nos consultórios, as pessoas falam ou ainda tem aquela coisa de não vamos falar muito sobre isso porque é restrito apenas a uma faixa da sociedade? Essa demanda chega, sim, às nossas clínicas, aos nossos atendimentos, principalmente em crianças e adolescentes, pela questão do bullying nas escolas. Só que também é bem frequente mulheres trazerem queixas de que seus companheiros, seus familiares estão interferindo no corpo delas, né? A gente pode considerar, assim, uma invasão na questão física, da aparência delas. Então, sim, isso aparece muito. E aparece principalmente em mulheres, assim, é muito raro homens chegar com essa queixa, geralmente são crianças, adolescentes e mulheres. Entendi. Vamos dividir, porque tu falou de dois tópicos bem importantes, né? As crianças com bullying e as mulheres. Então vamos falar agora sobre a história do bullying. A gente vê que no colégio, e acho que não tem muito aquela coisa, a criança é inocente. Não, criança sabe o que está fazendo e muitas vezes vai ali para dar uma cutucada. Imagino que na faixa escolar ali, chamar o amiguinho de gordo é a maior ofensa e ele acha que é o máximo e é isso aí e não vai acontecer nada, né? Para a criança que está sofrendo isso, né? Está passando por esse bullying, como é que a gente como pai, mãe, como é que a gente pode ajudá-la a não sofrer com isso? Primeiro que a gente tem que sempre não alimentar este discurso, porque infelizmente a gente sabe que muitas vezes esse discurso ele é alimentado dentro de casa pelos próprios pais, pelos familiares, os responsáveis, né? Mas é claro que tem que ficar de olho nos desdobramentos que isso tem nessa criança, nesse adolescente, para procurar ajuda profissional, né? Claro, procurar a escola, tentar resolver com a direção escolar, se pode ter algum trabalho a ser desenvolvido, que hoje as escolas estão muito mais preparadas para abordar essa questão do bullying, que a gente sabe que ainda existe, né?
Mas o mais importante é a família não reproduzir o que a criança já está sofrendo no ambiente escolar, que infelizmente às vezes acontece. Acontece e às vezes sai sem querer, eu imagino. Não come isso que vai ficar gordo. Ele vai estar gorda, tá gordinha. Às vezes fala sem querer, mas isso acaba ficando na cabeça, né? Fica, com certeza. E leva para outras faixas etárias. Começa lá na infância, depois na adolescência. É natural que os adolescentes se preocupem um pouquinho mais com a questão da aparência. É a fase dos namoricos, né? Sim. Então começam a se preocupar um pouco com isso. Tanto que é na adolescência que tem um índice altíssimo dos transtornos alimentares. Começa por aí, anorexia, bulimia, compulsão alimentar, porque esse adolescente não está feliz com o seu corpo. Muitas vezes tem uma visão extremamente distorcida dele. Meninas magras se enxergam como gordas, começam a fazer uma restrição alimentar muito séria Por e si desenvolvem, mesma, né? Por si mesma. sem orientação profissional, e desenvolvem então algum transtorno. É bem comum acontecer. Geralmente, como tu falou, a grande maioria são as meninas. É a grande maioria. É uma diferença muito grande entre o público feminino e masculino, tratando-se da questão da aparência, da gordofobia, da pressão estética, dos transtornos alimentares. Tu acha que a mídia, a moda, essa coisa de não se ter retratado, né, na televisão, nas campanhas publicitárias, reforça muito esse estereótipo, né, de mulheres magras são lindas, mulheres gordas são desleixadas? Sim. Agora tu tocou num assunto bem interessante, assim, sobre a questão de ser gorda associado com o desleixo, né? Isso acontece muito, assim, mas a mídia, assim, por mais que esteja, tá se ressignificando, tanto que a gente tá aqui debatendo o assunto, né? A gente tá ressignificando isso, mas ainda se tem, sim, um padrão a ser seguido. E qual é o padrão? O padrão magro, e agora tá transitando mais pro padrão malhada. Né, que já é um pouco diferente, mas não é um corpo gordo. Né? Mas a gente vê campanhas aí muito legais, muito inteligentes, né, para se aceitar como é. E eu imagino para você, assim, né, não conheço a tua história, mas imagino que durante um tempo, né, tu não tenha conseguido se enxergar. E agora, como é que é essa coisa de olhar e falar, gente, é uma pessoa parecida comigo? Sim. Tá rolando uma identificação. A gente fala muito sobre a questão da representatividade. Exatamente. Né? Então, sim, a gente se sente representada. A gente sabe que agora, com a popularização das redes sociais, Instagram, TikTok, Twitter, muitas pessoas estão aparecendo com seus corpos reais. E se permitindo ser feliz, né, com eles. Muitas pessoas levam para um outro lado dizendo, vocês estão romantizando a obesidade, o que não tem absolutamente nada a ver. Romantização sempre se teve em relação aos corpos magros, né? E não em relação aos corpos gordos. E a gente, enquanto pessoa gorda, a gente tem direito de ser feliz e de aceitar. Isso não é romantizar algo que a gente sabe que lá no futuro, talvez, possa nos trazer algum problema de saúde. Nunca foi negado que a obesidade, ela pode ser, sim, causa lá na frente de alguns problemas de saúde. Mas a gente só vai conseguir cuidar daquilo que a gente ama. Se a gente não amar o nosso corpo, a gente nunca vai conseguir cuidar dele. Logo, a gente nunca vai conseguir estabelecer uma relação saudável com a comida, com o alimento, com a atividade física. Infelizmente, ainda não há legislação brasileira nenhuma punição específica para quem pratica gordofobia. Mas tem, sim, algumas proteções jurídicas, tá? É vedado pela lei, por exemplo, que as pessoas sejam discriminadas na contratação e é função do empregador fornecer todos os materiais necessários para que o funcionário exerça sua função, inclusive uniformes do tamanho adequado, tá? Para que a pessoa não passe por desconforto ou situação vexatória. Então, fica ligado, você tem direito sim, e não tem nada daquela, ai, faz um ajustinho aqui. Não, é seu direito sim. Ter condições dignas também, né, de trabalho, porque, por favor, é o mínimo. Por aqui eu volto batendo um papo com a Bruna Bertolo, que é a nossa psicóloga convidada de hoje. Bruna, a gente tem algumas mensagens aqui, ó, por exemplo, alguém falou, sou gordo e já sofri muito bullying. Imagino que deve ser algo muito comum. Sim, é muito comum. Muito comum. Tem uma outra aqui, ó. Boa tarde. Parabéns pelo programa e por abordar esse assunto. Fui uma criança gordinha e eu vi muitas dessas falas, Tata, que você disse.
Não come isso que vai ficar gorda, ditas pela minha própria mãe. Na adolescência, emagreci muito e tenho uma visão distorcida de imagem. Foram muitos anos de terapia e parabéns, Bruna, pela sua fala. Camila, obrigada, um beijo. Pois é, agora a gente está falando sobre isso, falamos do bullying, das mulheres que os maridos acham que são donos dos seus corpos e aí tá gorda, tá magra, como é que funciona isso? Não é incomum chegar essa queixa até nós, de mulheres, trazendo que o sobrepeso delas é um problema na relação conjugal. De que os maridos se sentem desconfortáveis com o fato delas serem gordas. Os maridos se sentem desconfortáveis. Seus companheiros. Como assim, gente? Muitas vezes essa queixa não parte nem necessariamente delas, Sim. mas sim deles. Aí se torna uma queixa delas porque elas sofrem, digamos assim, esse ataque do companheiro. Aí começa aquela busca incessante pelo emagrecimento, às vezes de uma forma inclusive bem perigosa, aderindo dietas extremamente restritivas, remédios, que podem inclusive causar danos à saúde, mas infelizmente essa é uma realidade. Quer dizer, muitas vezes ela nem quer emagrecer, ela tá bem resolvida com aquilo, mas aí é aquela coisa, fazer para agradar o outro. Exatamente. E às vezes nem só o companheiro, mas como falávamos, a família, pai, mãe, irmãos, enfim, outras pessoas que estão no círculo dela. E acho que um outro assunto bem interessante é pessoas que sofrem esse tipo de bullying, essa pressão, podem desenvolver aí algum tipo de distúrbio psicológico? Sim, 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 com certeza. Principalmente se começa na infância, onde a nossa parte emocional ainda está em desenvolvimento, amadurecendo. Sim, pode causar crises de ansiedade, depressão, mas principalmente a tendência são os transtornos alimentares. A pessoa começa a não se enxergar de fato como ela é diante do espelho. Essa distorção de imagem é muito perigosa, pode desenvolver um transtorno, sim, isso pode acontecer. E eu estava vendo que educar a população em geral para evitar a gordofobia é um papel de todos nós, né? Tu que é psicóloga, tu que trabalha com isso, quais são as dicas que tu dá para a grande maioria das pessoas para evitarem esse... É como se fosse um assédio também, né? Esse tipo de assédio moral. As pessoas têm muito hábito de transformar isso em piada. Justificam que é só um comentáriozinho bobo, inocente. Eu fiz uma piada contigo, por que tu te ofendeu? Piada é quando todo mundo ri, quando todo mundo se diverte. Quando alguém está incomodado, triste, envergonhado, não é piada, é uma agressão, é uma violência, que muitas vezes é velada por trás desse discurso da piada. Então tem que reparar no outro, se ele gostou ou não do comentário. Mas antes disso, a gente tem que se questionar por que eu vou interferir naquilo que não é meu, no corpo do outro, algo tão particular, tão íntimo. É verdade. Né? Então a gente pode começar por aí, né? E outras dicas, por exemplo, nas redes sociais eu vejo muito quando o pessoal vai para um rodízio de pizza, aí posta uma foto bem bonita no Instagram e escreve bem assim, hoje é dia de gordice. Por que é dia de gordice se tu vai comer uma pizza? Entendi. Magro também come pizza, não é só gordo que come pizza, hambúrguer, sorvete, né? Então a gente pode ir abandonando assim determinados termos que são bem gordofóbicos e que a gente nem se percebe, a gente nem nota. Nossa, emagreceu e ficou tão bonita. Tu é tão bonita de rosto. Ouço muito isso. Mentira! Gente, tá tão bonita de rosto, tão Bruna. bonita de rosto, né? Meu Deus! E acho que outras coisas também, né? Evitar usar característica física. É ali, ó, do lado daquele gordo. Também. Né? Ou falar, não, é gordo porque é preguiçoso. Gente, a gente não sabe da vida da pessoa. Exatamente. E esses termos, eu acho, né? Ai, gordinha, fofinha, cheinha. É gorda. Gorda gorda. É a característica, assim como é magra, é alta, é baixa, ela é gorda. E gorda não é uma ofensa, é uma característica. Gente, uma verdadeira aula, um aprendizado com a Bruna que a gente teve aqui hoje. Bruna, pra gente finalizar que o programa tá acabando, se pudesse dar um recado pros gordos que estão nos assistindo hoje. Ai, gente, é meu lugar de fala, claro, né? Mas em primeiro lugar, gente, a gente tem que aprender a se amar. Eu sei que é um processo muito difícil, às vezes é muito demorado, mas hoje a gente consegue encontrar nossos pares, nossos iguais, pra gente se fortalecer e conseguir sim se amar. Porque, repito, a gente só vai cuidar daquilo que a gente ama. Se a gente não amar o nosso corpo, a gente não vai conseguir cuidar dele, tá bem? Amém! Obrigada pela sua participação.
Muito, muito obrigada.